Então vamos lá, Érica, da onde eu estava falando. A gente estava vendo a questão da distância entre dois pontos. E a gente viu, isso aqui dá um zoomzinho no celular que eu fico meio perdida. A gente viu a questão quando é uma única dimensão. Então a gente fazia o quê? A gente fazia um módulo da distância. Então a gente pegava, por exemplo, se B estava no ponto 4, o A estava no ponto 2, então a gente fazia B menos A e o módulo disso. Então ficava 4 menos 2, que é 2, e o valor quando for extraído do módulo é sempre positivo, então realmente é 2. Só que eu levantei o seguinte questionamento: e se a gente tivesse que calcular a distância entre dois pontos no plano cartesiano? Então eu tenho tanto o valor dele em x como em y. Então eu escolhi dois pontos aleatórios, que no caso foi um ponto, que é o P, em que x é 3 e o y é 5, e outro ponto em que o x é menos 2 e o y é menos 4. Então eu escolhi esses dois pontos. Eu quero calcular a distância entre eles. Inicialmente, o que eu fiz? Eu fiz o mesmo procedimento que eu tinha feito para calcular a distância nesse eixo x. O que eu fiz? Peguei os valores desse ponto menos os valores desse ponto. Então ficou ponto em que o x é 3 e o y é 5, menos o ponto em que o x é menos 2 e o y é menos 4. Só que quando eu vou fazer isso, eu vou pegar o 3 menos menos 2, né? O x com o valor de x. 5 menos menos 4. Deu um novo ponto. O resultado foi um ponto em que o x é 5 e o y é 9. Porque isso aqui é a subtração entre dois pontos. Então, me gerou um novo ponto esse resultado. E não é o que a gente quer, que a gente queria a distância, a gente queria um valor. A distância é 5 metros, a distância é 5, é 3, é 4. Qual o valor da distância? E não um novo ponto. Novo ponto não é a distância. Então, como que a gente faz para calcular a distância quando está no plano cartesiano? Como eu tenho tanto o eixo x quanto o eixo y. Como é que a gente faz isso? Através do módulo, né? Que é daí que vem. E aí a gente fala assim: nossa, mas o módulo não é só botar positivo? Não. O módulo, ele é um procedimento que a gente toma a partir dele. Por exemplo, aqui nesse caso, na verdade, o que o módulo é? O módulo, ele é um mecanismo para a gente calcular a distância também. Então, por exemplo, se eu quero fazer a distância do ponto em que P 3 e 5 e o ponto P menos 2 menos 4, o que eu faço? Ó, eu vou fazer um módulo da distância entre um ponto. Eu vou chamar o ponto 3 e 5 de P1 e esse aqui de P2, tá? Entre o ponto P1 menos o ponto P2. Como é que calcula essa distância? É o módulo disso, a distância é o módulo disso. E como é que a gente faz o módulo disso? Seguinte, a gente pega os valores, ó, de P1, que é 3, menos os valores de x em P2, que é o quê? Menos 2. Então, menos 2 e eleva ao quadrado. Mais, olha pra cá de novo, o valor de y em P1, que é 5, menos o valor de y em P2, que é menos 4. Basicamente a mesma coisa que a gente tinha feito. Cadê? A gente tinha feito aqui, ó. Ah, tá errado. Aqui é 2. Tá. A gente tinha feito aqui, deu 5 e 9. Só que aqui o que a gente fez? A gente subtraiu e elevou ao quadrado os valores de x e os valores de y. E a gente vai e faz a raiz quadrada disso. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Recapitulando, o que a gente fez? A gente pegou os valores de x e subtraiu pelos valores, né, o x de P1 pelo valor de x de P2, né, que a gente quer calcular a distância entre os dois. Então, tá aqui, ó, o valor x de P1 menos o valor de x de P2 e elevou esse resultado da subtração ao quadrado. Mas, a gente pega o valor de y em P1 menos o valor de y em P2. E esse resultado dessa subtração a gente eleva ao quadrado e depois faz uma raiz quadrada disso tudo. Isso vai dar a distância. Então, aqui, ó, vai ficar 3 menos com menos é mais, 3 mais 2, 5. Então, vai ficar 5 ao quadrado, né? Tem elevado ao quadrado, mais 5, menos com menos, mais 5 mais 4, 9. 9 ao quadrado. Então, vai ficar uma raiz quadrada de 5 ao quadrado mais 9 ao quadrado. Então, fazendo, gente, esqueci minha calculadora. Faz falta. Raiz quadrada, perdão, 5 ao quadrado é 25. E 9 vezes 9, 81. Vai ficar igual a 25 mais 81. E fiz na calculadora aqui. A raiz quadrada de 106 deu 10,295, alguma coisa.
Por que não deu um número certinho? Porque a gente não escolheu, né? Como eu disse, eu escolhi pontos aleatórios aqui agora. Só que eu fiz só uma revisãozinha pra gente. Então, eu escolhi na hora. Então, eu não escolhi uns pontos em que ficaria bonitinho o resultado. Mas, enfim, o que a gente fez? A gente só diminuiu o x com x, y com y, elevou o x ao quadrado e o y ao quadrado, fez uma raiz quadrada disso e encontrou a distância. A distância, então, entre o ponto P1 e P2 é de 10, mais ou menos de, vamos dizer assim, 10,3. É a distância. Pode ser, a unidade de medida depende, né? Pode ser que tá falando que tá em centímetro, pode ser que esse plano cartesiano tá em metro, depende. Mas sei que a distância numérica é de 10,3, aproximadamente. Genericamente falando, como é que seria a distância? Vamos escrever. Então, digamos que eu tenho um ponto e que esse ponto é o ponto em que x é 1 e y 1, não vou botar valores. E tem um outro ponto qualquer em que x é igual a 2 e y 2, x2 e y2, perdão. Como é que eu falo para calcular essa distância? Como é que eu faço? Então, a distância xy vai ser igual ao módulo de... Cadê? O módulo desse ponto menos esse ponto. Então, o módulo da subtração desse ponto que eu vou chamar aqui de A e aqui de B. Então, vai ser o módulo de B menos A. E como é que a gente faz esse módulo? A gente vai pegar, ó, o x2 menos x1. Então, esse x menos esse x e elevar ao quadrado, mais y2 menos y1 elevado ao quadrado, raiz quadrada disso. A gente vai encontrar a distância, tá? Essa é a formulinha bonitinha de módulo. E por que eu falo que... Aí fala assim, não, então esse módulo é diferente de quando a gente está calculando o módulo de uma dimensão só. Se eu tenho um ponto aqui e um ponto aqui, e aqui é 2 e aqui é 4. Eu quero calcular essa distância. O módulo vai ter um formato diferente? Não, na verdade é a mesma coisa. Porque quando eu estou calculando tudo no eixo x, o que a gente tem que pensar? Esse é o eixo x, né? E esse é o eixo y. Se eles estão em cima do eixo x, tanto esse número, tanto esse ponto quanto esse, o que significa? Significa que em relação ao eixo y, ele é zero. Então, se eu fosse botar um ponto aqui, qual seria o ponto? Seria o ponto em que x, é esse ponto aqui, ó. É o ponto em que x é igual a 2 e y é zero. E esse ponto aqui é o ponto em que x é igual a 4 e y é zero. E quando eu tô, o plano cartesiano ele existe. Então, quando eu estou calculando em uma dimensão, o y não deixou de existir. Ele só não entra na nossa questão. Então, como é que a gente faz para calcular o módulo, a distância desse ponto, vou chamar de ponto A de novo, vou botar chamar de C e D, do ponto C para o ponto D. Como é que a gente faz para calcular essa distância? É a mesma lógica. Então, a distância, ó, xy vai ser o módulo, no caso de D, menos o módulo de C. Como que a gente faz para calcular esse módulo? Ó, pega o valor, ó, raiz quadrada, né? Pega o valor de x2, qual é o valor de x2? 4, menos o valor de x1, que é 2, e eleva ao quadrado, mais o y, 2, que é 0, menos o y2, que é 0, e eleva ao quadrado. Vai ficar igual o quê? 4 menos 2, 2 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, 0 menos 0, 0. Então, no fim das contas, vai ficar o quê? Raiz quadrada de 2. A gente tanto pode fazer que 2 ao quadrado, raiz quadrada de 2 ao quadrado, perdão. A gente tanto pode fazer que 2 ao quadrado é igual a 4 e fazer raiz quadrada de 4, que é 2, ou a gente pode lembrar, né? A gente pode cortar aqui, ó, a potência 2, o módulo, o expoente 2, perdão, com a raiz quadrada. Então, vai ficar que o resultado é esse miolinho aqui, é 2. E por isso que ele fica positivo. Ó, a gente acabou de calcular a distância do mesmo jeito, com o mesmo formato. Só que o y vai ser zerado. E como o y ele vai dar zerado, a gente geralmente não faz esse procedimento todo. A gente só pega e faz 4 menos 2, que dá 2 e fica um valor sempre positivo. Como é módulo, sempre positivo. Por que o módulo é sempre positivo? Porque eu sempre vou pegar o módulo e elevar ao quadrado. Então, quando eu for elevar ao quadrado, se for negativo, o sinal que está aqui, vai ficar positivo. Quando eu for extrair. Então, por isso que ele sempre vai dar positivo. O procedimento é o mesmo, só que quando eu estou em uma dimensão só, eu não tenho necessidade de calcular essa uma dimensão fazendo todo esse cálculo aqui, né? Porque eu sei que o y vai zerar. E até então, a gente está acostumado a fazer o quê? A fazer a solução dos conjuntos, quando a gente vai resolver a solução, em função de x.
por exemplo, a gente quer descobrir, lembra que a gente fez aquele exemplo lá em que a gente tinha que o x era qualquer valor nesse intervalo aqui, escolhendo um intervalo qualquer, em que x ele estava, por exemplo, entre -1, né, aqui com uma bolinha aberta, e o x ia até a 10, com bolinha fechada. Opa, não está aparecendo, perdão, agora que eu vi. Então, o x estava entre esses valores. Como que a gente fazia para a gente conseguir dizer a solução desse nosso problema? A solução era o seguinte, a gente fazia assim, ó, a solução é o quê? É que o x pertence aos reais, porque a gente só nos interessava o valor de x, né? X pertence aos reais, sendo que o x vai estar o quê? Vai ser maior que -1, né? Então, o x ele é maior que -1, que aqui também está aberto, não vai ser igual. E vai ser menor ou igual, ó, porque a bolinha é fechada, a 10. E pronto, essa é a minha lei da função. Essa é a solução da minha função. Então, muitas vezes, quando a gente tinha apenas uma coordenada, a gente fazia dessa forma, o domínio da função, bonitinho. Quando a gente quer mostrar a solução, já no plano cartesiano, a gente quer usar com os pares ordenados a solução, para a gente não precisar fazer x pertence aos reais, y pertence aos reais. Como que a gente faz para a gente conseguir fazer uma solução mais simplificada, né? Porque aqui é o domínio, a solução em relação a x. E se a gente tem os valores em x e os valores em y, ambos, a solução é em relação aos pares ordenados. Então, ó, quando eu quero fazer a solução em relação ao par ordenado, não me interessa só o domínio para poder dizer a solução. Como que eu faço para simplificar, para eu falar o x e y de uma maneira mais simplificada? Eu boto assim, ó. A solução, por exemplo, seria o quê? Eu boto o par ordenado x e y, que pertence ao r ao quadrado, e esse r ao quadrado é para simbolizar o plano cartesiano, né? Tem o x, valores de r aqui, e os valores reais aqui. Pertence ao r ao quadrado, sendo que x e y pertencem a reais. E aí eu posso botar as limitações, as leis das funções, tanto de x quanto de y. Por exemplo, digamos que eu tenho uma função que venha, que seja daqui até aqui. E aqui x é 5, aqui x é 1, e aqui o y é 5 também. Então, ó, minha função é esse tracinho aqui só. Como que eu faço a limitação disso? Como que meu x vai de onde até onde? O meu x vai de 1 até 5. Então, como é que eu boto isso? Eu boto que o meu x, ele é maior ou igual, porque aqui eu considerei maior ou igual, a 1. Então, x é maior ou igual a 1. Então, ele vem daqui, ó. O meu x é todo esse intervalo aqui, ó, de 1 até 5. E ele é menor ou igual a 5. Então, pronto. Defini o meu x. E o meu y? E o meu y, como é que eu coloco o meu y? Eu boto e. O y, ele vem de 0, ó, que é 0. Vou olhar a relação. Até 5. De 0 até 5. Então, e 0 é menor ou igual a y, que é menor ou igual a 5. Pronto, defini minha lei da função. O que mudou de uma para outra? É que na primeira, como eu tinha uma dimensão e só me interessava os valores em x, o domínio, eu fiz x pertence aos reais e coloquei a lei de x, né? Botei o domínio de x. Aqui no nosso caso, ó, me interessa o domínio do par ordenado. Então, eu coloquei x e y e coloquei as limitações de x e as limitações em y. Entende? E por último, nessa aula, vamos lembrar do gráfico. O que o gráfico ele fala? A gente vai lembrar como a gente vai encarar o plano, não é nem o gráfico, é o plano cartesiano. A gente vai lembrar do plano cartesiano. E o plano cartesiano, ele divide em primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto, lembra? Sendo, ó, esse o primeiro quadrante, esse o segundo quadrante, esse o terceiro e esse o quarto quadrante. Tá? É dessa forma. E aí, como é que a gente faz isso bonitinho? Como é que a gente escreve as limitações de cada quadrante? O quadrante 1, ele é definido pelo quê? Pelos valores do par ordenado x e y. Essa é a lei da função do quadrante 1. É todos esses pontos que estão aqui. Então, os valores de par ordenado, os pontos que estão nesse x e y, que pertencem aqui. Sendo que o x, ele é maior ou igual a 0 e o y, ele é maior ou igual a 0. Ou seja, ó, aqui é y, aqui é x. Valores de x maiores que 0. São esses valores todos para cá. Daqui de cá, não.
Valores de y maior que zero, são todos aqui de cima. Ou seja, o primeiro quadrante é o quê? São esses valores que se encontram nesse quadrante, que sejam maiores que x e maiores que y, estejam aqui. Então, qualquer ponto aqui pertence ao primeiro quadrante. Segundo quadrante, como é que a gente faz? São os valores do par ordenado dos pontos x e y, né? Sendo que o x, ele vai ser menor que zero, menor ou igual a zero, vai ficar meio apertado aqui, e y maior ou igual a zero, né? Ou seja, os valores de x são valores negativos, como é que não tá focando? São valores negativos, né? O x, ele é menor que zero, então estão todos esses valores para cá, e os valores de y são maiores que zero, então são todos os pontos que estão nesse quadrante. Essa é a definição do segundo quadrante. Do terceiro quadrante, qual é a definição? Para ordenado x e y, sendo x são valores menores ou iguais a zero, então ficando essa parte negativa de x, e valores de y que sejam menores ou iguais a zero também, que aqui, ó, valores negativos, então são negativo para cá e para cá, qualquer ponto aqui. E o quarto e último quadrante, tá até aqui mais para baixo, o Q4, ele é o quê? Eles são os pontos x e y, né? Que pertencem a isso aqui, sendo que x, ele vai ter que ser maior ou igual a zero, porque são valores positivos, e o y, ele vai ser menor ou igual a zero, porque são valores negativos. Essa é a definição do primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes. Se eu tenho um ponto, por exemplo, o ponto P em 2, 5, ó, x é positivo, y é positivo, então ele está no primeiro quadrante. Se eu tenho um ponto menos 3, menos 1, x é negativo, então tá pra cá, e y é negativo, tá pra cá. Então ele pertence ao terceiro quadrante. Entendeste? E é isto. A aula 10 é essa. Vamos pra relembrar a 11. Olha que eu me adiantei. A aula 11, Érica, ela é... Nem precisa... Vou até pular ela aqui, porque a aula 11, ela é só a distância entre dois pontos no plano cartesiano, no plano euclidiano, né? E é aquela questão que a gente falou, em que a distância, ó, a distância do ponto A até o ponto B é igual ao módulo de B menos A, que é igual a... Cadê? Vai ficar aqui, ó, x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. É só isso, a aula 11. Aí dá exemplos em cima disso, mas a aula é só isso daqui. A gente já tinha visto. Ok?